Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante minha vocação, amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 12 de julho, nós continuamos nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Estamos nesses dias refletindo sobre a diversidade de dons e hoje Paulo nos fala dos desafios da diversidade. A diversidade é uma grande riqueza para a comunidade, mas quando os dons se tornam fins em si mesmos, aí começam a surgir os problemas. Quando as pessoas se acham maiores do que são, aí surgem muitos problemas. Vamos então iniciar esse nosso momento orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão de hoje está no capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos. Serão os versículos 3 a 5 e 9 a 21. Versículos 3 a 5 e versículos 9 a 21. Quem irá proclamar para nós será o Elias Muratori, de Muriaé, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está.
Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês: não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um, por sua vez, é membro dos outros. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia, detestem o mal e apeguem-se ao bem. Ao amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em sua necessidade e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Desse modo, você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ontem nós falávamos da riqueza de dons dentro da comunidade. Essa diversidade de dons é sem dúvida o grande tesouro de qualquer comunidade. Contudo, há sempre o risco de fazer do dom um fim em si mesmo. Paulo sabia disso e conhecia os conflitos que esse risco pode gerar. Por isso, antes mesmo de apresentar os 7 dons, já põe o princípio que ilumina o exercício dos ministérios. Não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Por trás deste princípio, podemos intuir a quais resultados chega uma comunidade, quando as pessoas fazem dos dons um fim em si mesmo, ou seja, quando se servem daquilo que Deus lhes deu para a sua projeção. Paulo afirma que Deus concedeu uma medida a cada um. Nós podemos então nos perguntar, qual seria essa medida? Em primeiro lugar, a consciência de que o dom vem de Deus. É Ele quem o concede gratuitamente. Em segundo lugar, a consciência de que o dom de Deus a cada um deve ser partilhado gratuitamente entre todos, e não servir à ambição das pessoas. Em terceiro lugar, a certeza de que minha medida se completa com a medida do outro, formando a totalidade dos dons que Deus concede à comunidade. Isso me faz recordar, certa vez perguntaram a São Francisco como seria um frade perfeito. E São Francisco respondeu: o frade perfeito
é aquele que tem a força do Frei João, a alegria do Frei Pedro, a simplicidade de Frei Rufino, e assim ele foi elencando características de cada frade, uma qualidade de cada um, porque é quando todos estão juntos em fraternidade é que aparece a perfeição. Assim também na comunidade, quando se unem os dons, aí sim nós vemos de fato acontecer a comunidade. É necessário fazer uma autoavaliação. Não é comparando-me com os outros para me sentir superior ou inferior a eles, mas avaliando-me segundo a medida que Deus me concedeu enquanto membro de uma comunidade. Para explicar esse último aspecto, Paulo emprega a imagem do corpo, aqui menos desenvolvida que no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A comunidade é um corpo social, o corpo de Cristo. Num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um, por sua vez, é membro dos outros. É interessante notar que a comunidade não é somente o corpo de Cristo. Mais ainda, o outro é membro do meu corpo, e eu sou membro do corpo dele. A seguir, nos versículos 9 a 21, vem uma série de orientações, a fim de que o corpo social se mantenha unido, saudável e seja um sacrifício vivo que agrada a Deus. A primeira orientação diz respeito ao amor fraterno. A seguir, vem o zelo, ou seja, o esforço para pôr em prática o dom recebido. Depois disso, a alegria, a paciência e a perseverança, a solidariedade e a hospitalidade, o amor aos inimigos, a partilha dos sentimentos e a harmonia com todos. É uma espécie de decálogo positivo que visa a construção do corpo social, a comunidade. Por trás dessas orientações positivas, é possível perceber os riscos que a diversidade poderia provocar. Quando os dons se tornam fim em si mesmos, a comunidade deixa de ser o corpo, onde os membros dependem uns dos outros para viver. Voltamos novamente às estruturas deste mundo. Há também uma série de orientações que iniciam com um não e apresentam uma alternativa que inicia com um mas. Não se deixar levar pela mania de grandeza, mas buscar as coisas modestas. Não se considerar sábios, não pagar o mal com o mal, mas fazer o bem a todos. Não fazer justiça com as próprias mãos, mas deixar que Deus faça justiça. E não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Também nessa série de orientações, é possível intuir o que acontece numa comunidade onde as pessoas competem por cargos, por status ou privilégios, e algumas questões teimam em permanecer. Em que a comunidade se diferencia das estruturas deste mundo? Vale a pena viver numa comunidade assim? Que liturgia podemos celebrar neste caso? Comunidade eclesial de base é um novo jeito de ser igreja. São as pessoas se conscientizando e se engajando onde quer que estejam. É como célula formando um corpo, a unidade conservando a vida, fortalecidas pela esperança, juntos das classes desfavorecidas. Comunidade não é muda
multidão. Comunidade é grupo de cristãos, se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada. Bom dia você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco, paz e bem. Paulo, então, continua sua catequese falando sobre a diversidade de dons. Diversidade esta que faz da comunidade um espaço rico e criativo. Cada um tem um dom e que, no conjunto, ao ser colocado a serviço da comunidade, forma-se um corpo eclesial. Isso me faz lembrar, farinhada, umas discussões que fizemos aqui na Diocese de Caratinga nos anos 90 sobre pastoral de conjunto, também chamada de pastoral orgânica. São várias pastorais que funcionam de maneira interdependente e que lembram um corpo vivo. Cada célula do corpo depende da unidade do todo e o todo depende do funcionamento de cada célula. Na visão de conjunto, não há serviço ou dom mais importante ou menos importante que o outro. Tudo é importante dentro desse conjunto. Na época, além da comparação com o corpo, comparávamos também com um fogão a lenha. O fogão é a comunidade. Cada trempe representa uma pastoral com um foco específico de atuação. No entanto, todas essas trempes são aquecidas simultaneamente pelo fogo do Espírito para produzir um alimento saboroso que dá vida à comunidade eclesial de base e faz crescer o reino de Deus. Comunidade eclesial de base, um novo modo de viver a fé, comprometida com a sociedade, mudando a história para quem vier. Gente oprimida que acredita em Deus, está presente em toda situação, e na certeza de vencer um dia, caminha em busca da libertação. Comunidade não é multidão, comunidade é grupo de cristãos, se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda a graça de formarmos verdadeiramente um corpo, um só corpo, na diversidade de dons, que nós possamos reconhecer nossos dons, reconhecer os dons de nossos irmãos e assim conseguirmos conviver na gratuidade, na doação, cada um contribuindo à sua maneira. Assim seremos igreja verdadeira, assim nós vamos contribuir para que essa sociedade melhore, para que o reino de Deus aconteça. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.